A gente fala muito aqui no canal, principalmente no Bike dos Inscritos, sobre limite de upgrade, né? Se o upgrade é assertivo ou não, se foi forçado demais, etc e tal. Mas eu sei que para muitos, esse limite que a bicicleta tem para certos upgrades é um pouco confuso, não é tão simples assim de saber exatamente até aonde tu pode ir evoluindo a tua bicicleta atual. Por isso que no vídeo de hoje eu vou te explicar da forma mais completa possível qual o limite provável da tua bicicleta, como identificar isso e por que existe sim um limite assertivo aí para te upar a tua bicicleta, sendo que cruzando essa barreira se torna um gasto inviável. Bora pro vídeo. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo, me chamo Júnior Quadros, a introdução já foi bem completa para que tu saiba realmente se esse vídeo aqui é de teu interesse, se vai de fato te ajudar, se tu precisa assisti-lo. Então, antes de realmente falarmos sobre esse assunto, eu quero pedir para que tu te inscreva, claro, né? Também pode seguir a gente nas nossas redes sociais que passam aqui embaixo, juntamente, né, com o link de todos os nossos parceiros que estão na descrição do vídeo. Agora, por fim, primeiro comentário fixado, sempre tem uma oferta exclusiva lá do AliExpress pra ti que é meu seguidor, pra ti que é meu inscrito, que me acompanha aqui. Assim tu consegue pegar um componente que já tem um bom custo-benefício, pagando ainda menos por ele. Mas vamos lá, vamos começar aqui então, de fato, né, com o que interessa, que é o vídeo de hoje, que diz o seguinte: como saber o limite, então, para um upgrade? Primeiramente, né, upgrades ultimamente não tem valido a pena por conta da falta de componentes globais. Isso porque as fábricas, como a Shimano, por exemplo, precisam cumprir certos contratos com diversas marcas de bicicleta, não somente aqui no Brasil, claro, mas ao redor do mundo inteiro, diminuindo então a disponibilidade de peças para venda, fazendo com que os preços dessas peças aumentem consideravelmente. Então, em resumo, podemos dizer que geralmente é mais viável vender tua bicicleta atual e partir para uma opção superior. Mas a gente conhece, né, uma ferramenta chamada AliExpress, que, como eu disse, primeiro comentário fixado aqui tem um link de oferta exclusiva, e por lá a gente consegue então peças com menor custo, né, com preço mais baixo, consegue essas promoções como eu mencionei, e isso então viabiliza mais a questão do upgrade. Agora a pergunta que fica, que a gente vai responder nesse vídeo é: até onde ou quanto eu posso investir na minha bicicleta? Quanto investir é uma resposta muito difícil, pois depende da situação. Vamos pegar, por exemplo, a Audax ADX 200. Ela custa R$ 1.200 na data da gravação desse vídeo, a menos do que a irmã mais velha dela, superior, Audax ADX 300. As diferenças entre elas são principalmente a transmissão e a suspensão, mas o quadro das duas também é diferente. O quadro da DX200 é o mesmo da DX100, já o da DX300 e da DX400 são superiores, são diferentes. Então sim, existe também uma mudança em quadro e sim, existe uma mudança também na geometria. Então, se a gente for pegar a DX200 e mudar a transmissão e a suspensão dela para os mesmos que tem na DX300, e esse custo for aproximadamente de R$ 1.200 de investimento, vamos supor que tu vai vender a suspensão da 200, investir na suspensão da 300, vai vender a transmissão da 200 e vai investir na transmissão da 300. Se no final das contas tu gastar R$ 1.200, provavelmente valeria mais a pena tu vender a tua bicicleta ADX 200 e partir logo para a ADX 300. Eu sei que quando tu for vender a tua DX 200, né, como usada ou semi-nova, enfim, a diferença vai ser maior do que 1.200 para te colocar em cima da DX 300, mas é preciso considerar um fator muito importante: o tempo de uso. A DX 200, né, que é a bicicleta atual, ela teve uma desvalorização em detrimento do tempo que tu ficou com ela, ou seja, como se fosse, vamos supor assim, nova custa 1.200 de diferença. Aí tu vai vender a tua, ao invés de ter que colocar 1.200 em cima, tu vai ter que colocar R$ 2.000. Esses R$ 800 a mais
é como se fosse o custo de um aluguel, entre aspas, que tu teve pela DX200 durante esse tempo. Ou seja, a bicicleta não ficou nova, né? Tu usou ela. Então teve desgaste em pneu, transmissão, etc e tal. Possivelmente algum arranhão aqui e ali, alguns riscos, né? Então todo esse desgaste, todo esse uso que tu deu para a bicicleta, mesmo que não tenha nenhum risco, custou R$800. Então é como se tu tivesse pago esses 800 de aluguel pela DX200 quando tu for vender ela. É mais ou menos dessa forma. Claro que se tu comprar a DX200 hoje, ficar 6 meses com ela guardada dentro da tua casa e for revender, tu não vai conseguir pegar o mesmo valor da loja, porque ela já é semi-nova. Independente de qualquer coisa, tirou da loja, ela desvaloriza um pouco, porque querendo ou não, tu não é a pessoa que compra ela, né? Não vai ser o primeiro dono, vai ser o segundo, porque tu é o primeiro. Então questões de garantia, etc, já serão afetadas, né? Então nesse caso, vendendo a DX200 usada, né, seminova ali, que tu usou, sei lá, por 1 ano, e comprando a DX300, claro que tu vai ter que investir mais de R$1.200 em cima, só porque além de tu ter a mesma transição e suspensão desse possível upgrade que eu falei, tu vai ter um quadro novo, pneu novo, rodas novas, cubos novos, né? Cockpit novo, o próprio selim nunca ninguém sentou em cima dele, a manopla ninguém segurou ela de verdade uma trilha. Tu vai ter também mais 12 meses de garantia. Então todo esse acréscimo que a gente supôs aqui de R$2.000 ao invés de 1.200, né? Esses 800 a mais, tu está comprando todos esses benefícios além de apenas uma transmissão melhor, ou mesmo caso do upgrade, e uma suspensão melhor. Então tem toda essa bagagem por trás dessa compra. Agora, eu sei também que muitos que me assistem aqui não têm recurso financeiro para evoluir de modelo a cada ano. Então comprou agora 200, o ano que vem troca pela 300, depois troca pela 400, entra na Carbone e assim por diante. Eu sei disso, é uma realidade do brasileiro. Eu, particularmente, também não tenho condição de ficar trocando de bicicleta todo ano assim como gostaria, né? Preciso de uma bike melhor, vou lá e já troco direto por outra, nem mexo em nada na minha bike. Eu já fiz o upgrade na minha bicicleta, eu sei que a gente gosta disso, sei que dá uma satisfação e sei que realmente, para muitos aqui, a única saída é essa. Tu comprou ali, sei lá, Oji Bigu 7.0, trocou a relação para um Deore, trocou a suspensão para uma Manitou, depois vai lá, troca o quadro para um Rava Cave, troca os pneus. Quando tu vê, tu tá realmente com outra bike. É essa forma que muitos aqui têm de conseguir trocar de bicicleta, né? Que é aquela troca parcelada, troca aos poucos, que não é bem upgrade. Mas, enfim, vamos entender agora duas coisas, né? Para que tu tenha uma real evolução no esporte de acordo com os upgrades. A primeira delas é que a DX200, aqui do exemplo, com Deore M5100 e RockShox Jude R, que é a transmissão e suspensão da DX300, nunca serão uma DX300, por conta da diferença do quadro, né, principalmente. Portanto, no vender essa DX200 usada, ela vai ser sim mais barata do que uma DX300 original, óbvio, né? Então, quando tu faz esses investimentos em upgrade, tu não vai conseguir atingir necessariamente a bicicleta superior que tu tá almejando. Comprou a 200 e agora tá mirando lá na 400. Converteu ela toda, mas o quadro ainda é da 200. Então, se a DX400 tá à venda por 8.000, a tua dificilmente vai conseguir vender por mais de 7. Se uma DX400 usada tá 7.000, a tua dificilmente vai conseguir vender por mais de 6.500, mais ou menos assim. Porque, claro, vale mais a pena para quem for comprar, né? Colocar um pouquinho a mais do que o vale a tua para comprar a bicicleta original. Então a gente tem que ter isso em mente. Infelizmente, upgrades não valorizam tanto a bicicleta como deveriam. A segunda coisa é, então, o limite de upgrade. Ainda usando a DX200 como exemplo, a gente sabe que ela vem com Deore M4100 de 20 velocidades, suspensão Santur XR32 AR, freio MT200 e rodas da Audax. Portanto, então, a gente já sabe que mudar a suspensão para uma RockShox Seed, uma transmissão XTR 12 velocidades e umas rodas Session de fibra de carbono é um upgrade insano, né? Totalmente fora da realidade, que não é cabível com a proposta da bicicleta. Mas é claro que existem várias opções entre o Deore 12 velocidades, aliás, o Deore 20 velocidades 4.100 e o top de linha XTR M9100 de 12 velocidades, assim como suspensão, rodas e freios, né? Então, quanto à transmissão, a gente pode fixar que sempre
será possível trocar o grupo original por uma versão superior a ele. Então, no caso da DX200, que ela comporta ali, que ela vem original com o grupo de 20 velocidades Deore M4100, a gente pode sim upar essa bicicleta para Deore M5100 de 11 velocidades, né, o grupo fechado, tranquilamente. É claro que o pé de vela não é necessário trocar, né, mas eu quero dizer que sim, essa bicicleta comporta o M5100. Existe, claro, algumas exceções a essa regra, né? Uma mountain bike mais básica, aquelas, por exemplo, que vem com Shimano Tourney, elas podem aí receber até 3 grupos superior ao de origem. Então, no caso, por exemplo, de uma bicicleta que vem com Tourney, dá sim para te colocar um alívio. Deve colocar? Não, não deve. Mas não vai ser tão errado quanto subir 3 grupos, né? Sair, por exemplo, do Deore 20 velocidades da DX200 e colocar nela um SLX. Aí é totalmente fora, não deve fazer. Agora, numa bike mais basicona, que vem com Tourney, tu tem Acera, Altos e Alívio. Dá pra te colocar o Alívio nela, que é um pouco exagerado, né? O Altos ali, o Acera já seriam bons o suficiente, mas sim, o Alívio não é dinheiro fora, beleza? E claro, né, que as bicicletas mais premium passa pelo mesma questão. Por exemplo, tu tem uma Vesuvio GX da Soul, tu pode sim upar ela tanto para o X01 quanto para o XX1, XX1 Axis, XTR, tem também a Vesuvio NX, também é compatível com XTR, com XX1 Axis, enfim, com estes grupos, né, suspensões, etc, mais premium que temos no mercado. Então as bicicletas mais básicas cabem upgrades mais avançados, e as bicicletas mais premium também cabem estes upgrades. As bicicletas intermediárias, aí realmente tem essa questão de, no máximo, estourando 2 grupos acima. A DX200, por exemplo, quer colocar um grupo 12V Deore, ela vai comportar, mas não é o indicado, porque tu vai se aproximar muito da DX400 e tu não vai ter o mesmo desempenho de uma DX300. Então faz mais sentido tu vender a 200 e investir esse dinheiro de upgrade para comprar a DX300, entenderam? Agora, quanto às rodas, nós temos aqui 3 situações. Os pneus, eles não têm critério, né? Por exemplo, tu quer investir em um Maxxis Icon ou, sei lá, um pneu desse nível, Schwalbe Racing Half, numa Hacker Sport? Pode, né? Uma OG que é a mais básica que tem. Coloca, só que tu sabe que tu vai estar gastando praticamente metade do valor da bicicleta somente em pneu. Mas a gente sabe, pneu desgasta, etc. Então é diferente. Até porque, independente de qualquer coisa, é inegável que tu vai ter muito mais conforto, muito mais aderência, tu vai ter muito mais resistência, tu vai reduzir bastante o peso, etc e tal, da tua bicicleta colocando pneus assim. Então sim, dá para colocar. É óbvio que tu não vai conseguir extrair o máximo de performance desses pneus, porque tu não tem uma suspensão com uma leitura interessante de terreno, como uma RockShox Seed, uma Fox 32, tu não vai ter uma capacidade de escalar, né, um piso tão acidentado e tão íngreme quanto teria com uma relação XTR, por exemplo, e assim por diante. Mas, querendo ou não, é inegável que o conforto da bicicleta, etc., vai mudar bastante. Então, nesse caso, o limite de upgrade para pneu vai mais por questão do próprio preço, né? Não necessariamente por modelo. Ah, o Maxxis para essa bicicleta não dá, no máximo um Shaoyang, no máximo um Kenda. Não. Quer colocar? Conseguiu em promoção? Pode pôr, só que cuida bastante o preço, porque como eu disse, alguns pneus atingem 50% do valor total da tua bicicleta. Aí é óbvio que não faz tanto sentido, né? Quanto aos aros, a gente pode upar para uma versão mais barata possível com tubeless, em caso de bicicleta de entrada, né? Porque geralmente não são aros tubeless Ridge. Então, por exemplo, Extreme Pro da Visan, o Strike Pro, são aros que tu pode sim, o próprio Absolute Wild também, tu pode colocar na tua bicicleta, seja uma Hacker HDS, uma Hacker Sport, uma SL 129, por exemplo, da Soul, tu pode colocar esses aros para fazer o tubeless, que vai melhorar o conforto, vai melhorar a resistência, vai melhorar a segurança do teu pedal. Tudo isso são upgrades assertivos. Nossa, Júnior, fazer o tubeless numa Soul 129, numa Hacker Sport, nada a ver. Cara, eu particularmente acho que toda bicicleta mountain bike de nível R$ 2.500 para cima deveria ser tubeless Ridge, porque não é por questão de peso, não é, não, é para aliviar peso. Não, traz muito mais segurança, muito mais conforto, tu sai para pedalar tranquilo, sem medo de furar pneu, tu carrega menos coisa ali nas tuas bags, né, nos teus bolsos, é muito melhor. O tubeless, galera, como dizem, tubeless é vida. Então sim, dá para fazer. Agora, claro, né, em caso de bike mais premium, aí a troca de aro é basicamente apenas
para reduzir peso. Claro que existe também as trocas para que aumente a largura do aro, para comportar pneu mais largo, melhorar a entrelinha técnica, etc. Eu sei de tudo isso, mas em 90% dos casos é para redução de peso. E quando se trata de redução de peso, te prepara para gastar bastante. Portanto, é mais um empecilho aí que, por exemplo, tu tem uma bicicleta com uma SL929 com roda Brave. Quer colocar uma roda Fulcrum, uma roda Session, uma Visão Everest C, por exemplo, e assim por diante? Ela comporta. Quer colocar uma roda de fibra de carbono nela, uma Stans no Tubes, um modelo Crest, por exemplo, etc. Tu sabe que tu vai investir demais para pouco retorno, entre aspas, né? Então vale mais a pena tu guardar esse dinheiro, vender a tua 929 e partir de novo para uma Vesúvio, para talvez uma Edro e assim por diante. Faz mais sentido, porque ao invés de tu estar melhorando um componente específico, tu vai estar melhorando a bicicleta em conjunto inteiro. Então segue mais ou menos também a regra dos grupos. Os cubos também seguem a mesma lógica, então tu pode trocar, por exemplo, para um cubo um pouco mais leve, que rode um pouco melhor, etc e tal, mas sempre respeitando o limite de preço, semelhante aos pneus com uma mescla ali de aros, né? Como eu disse, tu tem uma bicicleta que vem com um cubo TX505, que é da série Turney, não vai colocar um SLX, não tem porquê, né? Não faz sentido. Coloca ali um Novatec, um Cruiser, um Arc MT-006, são cubos que são padrão mais ou menos a nível de Deore. Claro que aí ultrapassa o grupo alívio, né? Mas em cubos tu tem um pouquinho a mais de margem, como eu disse, semelhante ao aro. Mas como eu disse, não vai colocar um SLX, um cubo de 28 furos com raio stride pull, que é aquele de cabeça chata, cabeça reta, né? Porque não faz sentido nenhum pro restante da bicicleta. Esse ganho que tu teria vai ser imperceptível comparado a um cubo como um Arc MT-006, por exemplo, porque o resto da bicicleta não acompanha este ganho. Aí a gente tem também, claro, cockpit. E cockpit só tem duas opções, dois casos que tu vai querer trocar. Ou para ajeitar o teu fit, né? Ou seja, a tua mesa é muito longa, tu quer uma mais curta, ou vice-versa, o guidão muito estreito, tu quer uma mais largo, assim por diante. Então a dica é que tu sempre troque por um componente de mesmo nível que tu tem. Por exemplo, a Oge vem com guidão e mesa ITM NH1 de 90 e 700mm, né? Então tu pode trocar, por exemplo, por um TSW Quest, tu pode trocar por um Brave da Soul, tu pode trocar por mesinha Uno, né? Esse tipo de coisa assim. Ah, Júnior, eu quero colocar aquele guidão integrado da TSW, fibra de carbono, guidão em mesa e tal, não sei o que, e a bike é uma Oge 7.0. Cara, não faz sentido, né? Tu sabe que não faz sentido. Então é mais ou menos a mesma coisa. Até porque tem a outra questão, que aí entraria esse guidão da TSW, que é redução de peso. E assim como nos aros, sempre que tu pensa em reduzir peso na tua bicicleta e manter o nível, ou melhorar ele ainda mais, né? Tu pode te preparar para gastar bastante. E quando a tua bicicleta é muito básica, ela é barata. Então esse gasto alto, por exemplo, uma bike de 2,5, uma roda boa e leve, custa 2,5. Então tu vai estar gastando exatamente o preço da tua bicicleta em um par de roda. Tu vai ter uma bicicleta simples, com roda premium, que custa R$5.000. Vale muito mais a pena tu vender a tua bicicleta, seja lá por quanto for, né? Colocar esse dinheiro em cima e comprar, sei lá, uma outra bicicleta de 4.500. Tu vai ter muito mais aproveitamento de novo. Então é a mesma coisa no cockpit. Ou tu melhora o fit, que aí tu troca por componentes de mesmo nível que o teu. Então tu já sabe mais ou menos quanto tu vai gastar perante o valor da bicicleta, né? E tu pode trocar também por questão de peso. Aí em bicicletas intermediárias para baixo eu não indico, porque o gasto sempre vai ser alto. Suspensão é a mesma lógica do grupo. Digamos aqui, né? Mais uma vez, a DX200. Então tu pode mirar lá na DX300, talvez até na 400, e tentar colocar a suspensão dela. Serão duas versões acima. Não necessariamente duas versões acima da tua suspensão, que aqui seria a XR32, tu pode trocar pela Axon, que é superior à XR32, claro. Mas tu também pode colocar uma RockShox Jude, uma Manitou Markor, uma ProShock Onyx, tu pode colocar essas suspensões. Ah, Júnior, quero colocar uma Manitou Machete. Tu vai gastar dinheiro à toa. A Markor já atenderia muito bem e a diferença em ganho para a DX200 da Markor e a Manitou, aliás, e a Machete, é muito pequena. Então a Markor é bem mais barata que a Machete, portanto faz muito mais sentido a Markor e assim por diante. Por fim, né, os freios, eles também seguem alguma lógica. Claro, tua bike vem com MT-200, tu vai colocar um freio XTR, não faz o menor sentido. Aí depende também de alguns fatores. A gente sabe que Scott, por exemplo, costuma vir com freio MT-200 em bicicletas com Deore 2 velocidades.
Então sim, não é que tu pode upar no máximo a MT-400, porque o freio MT-400 é abaixo do Deore. Tu pode pegar o grupo dela, analisar, e duas versões acima do Deore, seria o quê? XT. Posso colocar um XT então numa bike com relação Deore original? Pode, mas o SLX, o próprio Deore, já seria de ótimo tamanho, né? Se tua bike vem com Deore e tu quer upar o freio, vai até um SLX que tu já vai estar muito mais servido, né, do que tu estaria com o Deore, embora o Deore, claro, seja um freio excelente. Agora não, a bike tem tudo alívio, freio MT-200, redondinha, bike super bem montada, quero upar o freio. Aí eu acho que o MT-400, né, seria o limite mais indicado para ti, por conta aí da compatibilidade com o restante do grupo. O que adianta tu ter um freio, 4 pistões, disco 180mm, a stack, XTR, pastilha não sei do que lá, cheio, o freio melhor que tem no mundo, e a tua bicicleta tu não consegue passar de 35 por hora em descida técnica, porque a suspensão não lê o terreno, o pneu não adere, o quadro é mole e assim por diante. O freio não vai usar nem 20% da capacidade dele. Então, mais uma vez, esse dinheiro que tu teria gasto nesse freio super premium é um dinheiro desperdiçado. Então dá pra gente perceber que não é difícil entender o limite de upgrade de cada bicicleta, né? Tu que tem aí a tua bike, coloca aqui nos comentários se tu já fez algum upgrade, se tu pretende fazer algum. Se tu ainda ficou com dúvida, pode comentar aqui embaixo também, a gente sempre vai te ajudar. A própria comunidade aqui do Bike Mundo, né? Todos esses mais de 40 mil inscritos também podem te ajudar com dicas, enfim, né? Com várias coisas que vão te ajudar a entender se o que tu tá planejando pela tua bicicleta é interessante ou não. Mas só para finalizar aqui, vocês viram que realmente essas coisas de limite de upgrade faz todo sentido. Pegando ainda o exemplo ali da OG 7.0, tu vai, sei lá, ganhou num sorteio uma RockShox Seed Ultimate, que é a mais top que tem. Tu vai conseguir extrair metade da performance dessa suspensão? Não vai. Por quê? Porque se tu fazer uma descida muito técnica, com que a suspensão precisa realmente aguentar toda a pancada, tem que ter uma leitura dinâmica muito boa, tu precisa de uma suspensão leve para conseguir tirar a dianteira do chão ali para transpor determinados obstáculos, etc. Se tu realmente ir em alta velocidade num trecho desse, o teu quadro vai quebrar. Ou o teu aro vai dobrar, o teu pneu vai cortar, o teu guidão pode quebrar também, várias coisas. Se tu precisar parar, o teu freio não vai segurar a bicicleta. Então são várias limitações que uma bicicleta tem perante um determinado componente. Então tu bota uma suspensão dessa, tu vai estar usando ali, como eu disse, 20% do uso dela. Tu não vai conseguir, não vai precisar tirar de fato a roda dianteira do chão com precisão, porque tu não vai conseguir estar em alta velocidade em um trecho técnico, tu não vai conseguir fazer descidas extremamente fortes com a bicicleta por conta da resistência dos aros, a própria resistência da caixa de direção, tu não vai conseguir nem mesmo saltos com essa bicicleta, saltos de fato imponentes, né? Porque o pé de vela é ponta quadrada, então pode quebrar o eixo, tem, como eu disse, a resistência do aro, o próprio cubo, o próprio eixo, que é QR 9/135, várias limitações. Então sim, é por isso que existe esses limites de upgrade e é por isso que eu trouxe esse vídeo aqui. Agora, eu quero te pedir uma coisa, um favor teu, se tu ainda não for inscrito, clica nessa bolinha para se inscrever, assim tu ajuda a gente a continuar crescendo. Se tu gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o teu like e a gente se vê no próximo vídeo. Sem esquecer, claro, tem aqui um vídeo sugerido para ti de cada lado, para que tu continue aprendendo cada vez mais sobre o mundo do ciclismo. Muito obrigado pela tua parceria, até o próximo vídeo e tchau, tchau.